Por que fazer um podcast para o seu negócio? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre esse tema aí de extrema importância que provavelmente você está pesquisando, buscando aí a respeito. Mas olha, queria deixar aqui, fazer um convite. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. E se você está precisando da produção profissional de podcasts, entre em contato com a Unique. Estou deixando o link aqui na descrição. Mas bora lá conversar sobre o tema do vídeo de hoje. Fernando, por que eu devo fazer um podcast para o meu negócio? Bom, vamos lá. Primeiro, existe uma pesquisa que a Rede Globo encomendou acerca do podcast, para entender qual o perfil de pessoas que têm ouvido o podcast, onde elas escutam e tudo mais, porque teve um aumento muito significativo das pessoas que escutam e buscam por podcasts, principalmente podcasts mais segmentados. Então, é um formato popular e extremamente em ascensão, né? Então, eu vou compartilhar alguns dados dessa pesquisa aqui para você, mas se você quiser se inteirar mais, só vai aí no Google, digita pesquisa Rede Globo podcast. Provavelmente vai ser um dos primeiros links que vai aparecer para você. Mas olha só que interessante, né? Você tem diversas faixas etárias e de classe social que assinam podcasts, ouvem podcasts. E olha só esses números. 44% ouve enquanto faz tarefas domésticas. Imagina, né? O pessoal tá lavando a louça, tá limpando a casa e tá, ao mesmo tempo, ouvindo um podcast, né? 38% enquanto navega na internet. Eu tenho o hábito, por exemplo, às vezes estou na frente do computador ali trabalhando e estou ouvindo um podcast também. 25% antes de dormir. 24% enquanto trabalham ou estudam. Agora, eu não sei se eu tô no dado de 38%, que é enquanto navega na internet, ou no de 24%, que é enquanto trabalha ou estuda, porque eu tô na internet navegando, mas tô trabalhando quando tô fazendo isso, né? 24%, ó, no trânsito para o trabalho ou faculdade. Eu até comentei aqui que no carro eu conecto o Spotify via Bluetooth ali pelo meu celular e eu consigo escutar podcasts pela internet mesmo. 20% em atividades físicas. Então imagina o pessoal vai para academia, põe um fone de ouvido sem fio ali e vai ouvindo um podcast, né? Ou caminhada, vai pedalar, enfim. 18% junto com cuidados pessoais. O que são cuidados pessoais? Pô, a pessoa vai no salão de beleza, e tem gente que às vezes vai no salão e fica ali 8, 6, 7 horas dentro de um salão, né? O que a gente vai ficar fazendo enquanto isso? E algumas pessoas optam por ouvir podcasts. Bom, aqui estão alguns dados importantes, mas a gente precisa entender que a produção de um podcast é muito acessível, então tem um excelente custo-benefício, principalmente pelo que você vai atrair, o público que você vai atingir, né? Como você já pôde perceber, as chances de seu público ouvir podcast são muito grandes, porque é um público muito variado, né? É um tipo de formato altamente engajador, ou seja, as pessoas vão se conectar com você e com a sua marca de uma maneira mais fácil. E para isso, para gerar esse tipo de engajamento, a gente precisa fazer o quê? Publicar conteúdo relevante. O que é um conteúdo relevante? É um conteúdo que a pessoa vai poder utilizar no dia a dia. É um conteúdo que você está tirando uma dúvida, que você está ajudando a pessoa com algum tipo de informação. Igual que eu estou fazendo um conteúdo sobre podcast. Provavelmente você estava pesquisando a respeito disso e caiu nesse podcast aqui, ou nesse vídeo. Olha só que interessante, estou te ajudando dessa maneira, né? E a gente precisa entender o público, né? Qual que é o seu público-alvo, a faixa etária, a classe social, porque isso vai determinar a sua comunicação. Lembra que eu falei um pouquinho sobre linha editorial em um dos outros conteúdos aqui dentro desse podcast? É entretenimento, é educacional, tudo isso a gente precisa entender, né? Antes de sair produzindo ali um podcast. E, por fim, a gente precisa entender um ponto extremamente importante. No futuro, vão existir as empresas que publicam conteúdo, seja no YouTube, via podcast ou em outras redes sociais, e não vão existir as outras empresas, que esse é o grande futuro aí, principalmente na questão de marketing, publicidade, conteúdo, gerar relevância e autoridade para sua marca, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tenha apreciado aí o conteúdo, e se ficou alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, e quem sabe não vir até um outro tema aqui no canal. E não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário e se inscreva no canal. Até a próxima, tchau, tchau!